Bom dia, meus queridos amigos. Que a doce e inefável paz de Jesus nos agasalhe nesta manhã, trazendo aos corações as melhores vibrações do nosso Mestre Jesus, que tem nos convidado a refletir nos nossos atos, nas nossas próprias dificuldades que muitas vezes transferimos para o outro. Hoje nós vamos ler a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Ela revolta sempre os corações honestos, mas as dos filhos com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos nossos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseja receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios, violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém, mais adiantado que os outros, é dado. Entrevejo uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidas a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmo, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, talvez os haveres, a honra e a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles excitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos e lhes deem força, que lhes deem força no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditação e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo da família e daquele a quem detestou, e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência há podido provocar semelhante antipatia para se lhe aprender a causa necessária, se torna a volver o olhar ao passado. Nós convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos a Jesus, mas com muito amor, com muito esforço para rever, fazer uma releitura de nossos atos, dos nossos relacionamentos, a fim de que amanhã não venhamos a chorar por estarmos com os olhos fechados. Pai amantíssimo, Senhor de nossa vida, eis-nos aqui, nesse momento do Evangelho, procurando refletir em nós mesmos, nos nossos atos, nas atitudes, nas palavras, nas ações que tantas vezes
saem de dentro de nós. Auxilia-nos, Senhor, a enxergar tudo aquilo que é o melhor para o nosso crescimento espiritual. Que a sua paz, o seu amor, possa nos sustentar, fortalecendo-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, eu hoje vou fazer esse comentário, mas começando aqui do próprio texto, quando Santo Agostinho nos diz: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar a Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Nós precisamos refletir melhor nos nossos sentimentos, amigos. Nós temos reclamado muito, nós não sabemos suportar nada, nós não amamos verdadeiramente nem os próprios espíritos que estão conosco, seja no caso de filhos, de esposo, de irmãos. Nós temos vivido um patamar de egoísmo tão alto que nós não conseguimos perceber o valor de cada um em nossa vida. A ingratidão, tanto dos filhos e os laços de família, vem do sentimento do egoísmo que ainda permanece e persiste em nós. A ingratidão ela é punida com uma má ação, pelo abandono de tudo aquilo que é o objeto de nossa evolução. Precisa ser recompensada pela alegria que proporciona a cada um nos nossos relacionamentos. Nós precisamos ter ouvidos de ouvir e escutar bem aquilo que nós mesmos queremos falar em espírito, porque hoje nós estamos vivendo um relacionamento tão fragilizado e um mal que é um sofrimento justamente por não reconhecer ou não saber, ou por ignorância mesmo, o que é uma família, o que é ser filho e o que é ser pai. Nós precisamos entender que todos nós, que ainda caminhamos com o pensamento da ingratidão, trazemos dentro de nós um verbo amargo e muitas vezes ainda violentos. E por isso que muitas vezes somos envolvidos pelas vibrações das tristezas que não estão fora de nós, estão em nós mesmos. E outra coisa, nós não lembramos que o isolamento nos traz grandes dificuldades. E a ingratidão é tudo aquilo que é contrário ao bem. É uma planta que cresce e que atrapalha aquela que vem para florescer. Nós precisamos ver que a caridade real, ela nasce no coração e ela precisa entender que com a caridade eu vou retirando de dentro de mim as pedras da ignorância. Ora, nós precisamos refletir que quem recebe essa ingratidão ainda sofre muito. E muitas vezes nós ofendemos, magoamos, desistimos, justamente por não estarmos envolvidos na vibração do amor. E se nós nunca vimos o quanto nós somos egoístas, nós não vamos entender o que seja essa reação nossa. E nunca se viu egoísmo quem não se queixe de ingratidão. Por quê? Porque é o orgulho que nos faz, muitas vezes, esquecer de tudo aquilo que nós pedimos a Deus, aos bons espíritos, como nos disseram o Evangelho, para que a gente pudesse reencarnar num novo corpo junto àqueles espíritos, para que nós pudéssemos alinhar os nossos pensamentos de acordo com aquilo que nós estávamos esperando para melhorar a nossa condição espiritual. E na maioria das vezes, nós nomeamos como sendo ingratidão nos outros
o que passa verdadeiramente em nós mesmos, porque nós não entendemos. Então, há muitas ocasiões, em muitos momentos, nós lamentamos e falamos que estamos decepcionados, desenganados com o outro, mas será que você já observou você mesmo? Se você é portador de tolerância, se você tem fé, se você é capaz de sustentar a esperança, e será que nós, na verdade, sabemos que a fé, ela nos traz esperança e ela também é irmã da caridade? Então, nós, às vezes, estamos falando de uma coisa que nós não conhecemos. Então, a ingratidão é um sentimento que nasce dentro de nós. E essa ingratidão, muitas vezes, surge a revolta, e essa revolta nos traz, muitas vezes, uns sentimentos que nos faz afastar de nossos pais e esquecendo da lei de causa e efeito. Por isso que Santo Agostinho, ao trazer essa mensagem, ele fala para nós: ó espírita, compreendei agora o grande papel da humanidade, é porque nós precisamos também compreender que quanto os nossos cuidados com a educação daqueles que estão junto de nós, e nós não estamos tendo tempo para educar e nem amar, nós temos entregado aquilo que é nosso, ou entregues aquilo que é nosso para o outro, e às vezes o compromisso do ajuste é meu com aquele espírito, e não só daquele espírito para comigo. E cada um precisa de lembrar que cada pai, cada mãe será perguntado a eles. Deus poderá lhes perguntar, irmãos, que fizeste dos filhos confiado à vossa guarda? O que nós temos feito com esses espíritos que não são nossos? Estão sendo emprestados por Deus para que possamos melhorar a nós mesmos, porque nós somos um espírito que já tivemos muitas caminhadas. E na nossa caminhada evolutiva, nós deixamos muitas pendências para trás. Que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Essa é a pergunta que nós podemos receber no mundo espiritual. E vamos chorar. Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Ninguém vem, ninguém reencarna para repetir os mesmos erros. Todos nós que reencarnamos, viemos com nova proposta. Proposta de melhorar, de evoluir, de crescer, de aprender a amar. E nós estamos repetindo os mesmos hábitos do passado, os mesmos vícios, assediados pelo remorso, assediados pela ignorância e muitas vezes assediado por culpas que nós não sabemos de onde ela veio, o princípio dessa culpa, de onde ela veio. Então, nós, muitas vezes, durante outras existências, talvez implorarei a Deus que nos dê outra oportunidade para reparar a nossa falta. Mas nunca esqueçamos, amigo, que nós estamos reparando nessa reencarnação nossas faltas. E nós estamos no término de um mundo de provas de expiação. Se você deixou de amar alguém que constitui a sua família, repense, reaproxime, tenha humildade, tenha cuidado, não abandone aquilo que Deus lhe ofertou nesta reencarnação. A não ser quando muitas vezes nós contraímos nossos relacionamentos inteiramente, simplesmente por nossos interesses, que são grandes enganos. E Santo Agostinho nos diz: não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu, porque muitas vezes eu não a compreendi. Eu dei tudo o que era material e nós falamos sempre isso. Trabalhei até para dar isso para o meu filho. Quero que ele tenha uma vida melhor do que a minha. Qual é a vida melhor? A vida da simplicidade, da luta, do bem,
sustentados pelo amor de um pai ou de uma mãe. Hoje nem as mães e nem os pais estão se respeitando. Onde está o amor, amigos? Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou que foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para espiar. Essa é a fala de Santo Agostinho nesse capítulo, que muitas vezes não temos nem palavra para explicar a clareza que ele nos fala. Fazei-vos merecedores dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, porque a maternidade é única. Eu não posso desprezar aquilo que foi gerado no meu ventre, aquilo que foi solicitado pelo meu espírito. É preciso ensinar aos nossos filhos que eles estão na terra para educar, para aperfeiçoar, para amar, bendizendo também a maneira de perdoar, de reparar e de compreender as dificuldades que a vida nos oferece. Dificuldades essas que nada mais são do que processos de educação. Muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências interiores, entretém e desenvolve esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. Nosso descuido é tão grande que nós só queremos dar o material. E hoje toda criança tem um celular na mão. É uma chupeta que nós estamos dando. É um engano nosso, amigos. A tarefa não é tão difícil quanto nos parece. A maternidade, o laço de família é um laço divino. E nós não podemos exigir o saber do mundo enquanto nós não compreendermos o que seja viver. E é por isso que o Espiritismo nos facilita o desempenho de nossos crescimentos espirituais, mostrando para cada um de nós a causa das imperfeições de nosso espírito. Então eu convido a todos que nós precisamos ver que desde pequeno uma criança que é um espírito, não é um corpo apenas, traz consigo os bons instintos, os instintos bons como os maus, mas é preciso que a gente eduque, que a gente ame e que a gente ensine que todas as provas fazem parte do nosso crescimento espiritual. É preciso despertar, meus irmãos. Acolhei-os, portanto, como irmãos. Auxiliai-os depois no mundo dos espíritos. A família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que a seu turno poderão salvar outros. Esse é o pedido de Santo Agostinho para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Que cada família reflita nos seus relacionamentos e que o Evangelho possa ser a fonte do despertar, da sustentação para todos aqueles que vivem no mesmo lar. Obrigado, Jesus, por essa lição tão grandiosa em nossa vida. E nesta hora do passe, nós pedimos que nossos pensamentos se elevem até Jesus, rogando não só para nós, para nossa compreensão, mas por aqueles que nos são tão caros. Senhor, auxilia-nos no passe nesta hora. Saiamos da indiferença para sentir a grandeza do seu amor. Fluidifica as nossas águas para que ela possa modificar as nossas energias. E que desta manhã de luz, todos nós sejamos abastecidos pela fé e pelo conhecimento que o Evangelho nos conduz. Um abraço, amigo, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, que assim seja.